Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal. Esse vídeo eu estou gravando como um exercício para o paciente Bruno, que esteve aqui ontem no meu consultório. Esse paciente é um paciente de 36 anos, tem dores torácicas e o meu objetivo com o exercício é melhorar a função da torácica média. A gente começou um tratamento aqui no consultório ontem, buscando abordar com a filosofia osteopática. Então a gente não ficou preso apenas ao raciocínio músculo-esquelético, mas também chegando ao raciocínio visceral, a musculatura diafragmática, que é uma musculatura muito importante e que também tem relação com cervical, onde o paciente também tinha achados da região cervical. Então, nosso trabalho começou na maca, mas ele vai continuar hands-off. O que é isso? O paciente ele continua fazendo exercício físico, começa a implantar algumas alterações na sua rotina para que a gente consiga melhorar e não ter a necessidade de fazer fisioterapia todos os dias. Ou melhor, a gente leva uma mudança de qualidade de vida para que seja implantado na rotina do paciente. Então eu vou fazer os exercícios pensando no Bruno, mas talvez os exercícios possam te ajudar bastante se você tem sintomas parecidos. Bom, então vamos lá. Vou ficar de lado para a câmera para vocês visualizarem melhor o nosso movimento. Como a gente está falando da musculatura do diafragma, é muito importante nós associamos a mecânica respiratória junto do movimento de flexão e extensão de tronco. Então, a princípio, a gente vai começar buscando um padrão respiratório e através do movimento respiratório nós estamos influenciando muito a região torácica, a região de costela. Afinal de contas, a musculatura do diafragma exerce força sobre essa região. Então vamos lá, primeiro a gente vai começar a trabalhar uma respiração profunda. A gente pode perceber que na inspiração profunda, olha a minha mão aqui, ó, eu puxo o ar e sem pensar no movimento, a minha cabeça tende a direcionar para o teto e quando eu solto o ar, eu tenho a tendência de olhar para o chão. E agora a gente vai ampliar isso com a intenção de fazer o movimento. Então veja só, vou puxar o ar e vou olhar para o teto. A gente pode potencializar isso com um cabo de vassoura só com o movimento dos ombros agora, ó. Posso colocar a mão na cabeça, por exemplo, aí ó, ganhar essa amplitude agora. Força um pouquinho, ó. Enquanto eu estou fazendo o movimento, eu percebo pequenos estalidos, eu percebo que essa rigidez ela começa a diminuir. Então veja só, a princípio eu pensei em puxar o ar e olhar para cima, e quando eu solto, eu olho para dentro. Se a gente começar a pensar nesse movimento, esse movimento é natural de acontecer quando a gente faz exercício de abdominal. A gente está deitado ali e a gente puxa o ar e solta. Não menos importante, agora a gente vai trabalhar com os movimentos rotacionais, que comumente estão bloqueados nos pacientes que têm dores torácicas, principalmente dores torácicas baixas. Muitas vezes o paciente chega pra gente falando que tem dor na lombar e ele coloca a mão lá nas últimas vértebras torácicas. É importante a gente delimitar, avaliar a área e entender qual movimento está restrito. Em testes analíticos a gente percebe que esse movimento de rotação comumente está restrito. E para isso a gente vai trabalhar com o movimento de rotação de tronco. Qual é a parte mais importante? Ó, os glúteos eles estão apoiados na mesa, na cadeira, em algum lugar, e a gente não vai tirar o glúteo para que a gente faça o movimento de rotação. Então veja só, a gente pode dobrar os braços aqui, ó. Eu vou puxar o ar e eu vou soltar no movimento de rotação. Então, ó. Quando o paciente tem limitação da rotação, é comum a gente ver isso aqui, ó. O paciente ele perde o eixo de movimento. Para que ele consiga ter uma rotação de tronco, ele tira o bumbum da mesa, afinal de contas ele não está conseguindo
segmentar o movimento. Esse movimento é muito importante, é um movimento comum da gente ver algumas mulheres travar. Vejo é uma queixa comum no consultório, mães que têm filhos que estão na cadeirinha, vai olhar para trás, passa na lombada e essa musculatura entra em hiperatividade. A gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, a terapia manual ela ajuda muito, mas o que a gente faz na terapia manual é dar movimento. E existem alguns casos que tem contraindicação à manipulação, onde a gente trabalha com exercício e tem bons resultados. Portanto, se você não tem a possibilidade de passar por uma consulta física, entenda que existe uma série de ferramentas que pode te ajudar a melhorar o seu quadro de dor. Então, mais uma vez, voltando à condição do exercício, a gente sempre vai começar com exercícios que não gerem dor. Uma limitação, um leve desconforto, ele é aceito, mas não dor. Então, vamos imaginar que nesse exercício, começa a me incomodar. Eu vou trabalhar com uma amplitude menor. E aos poucos eu vou ganhando amplitude. Então esse movimento é para ser natural, não é para ninguém te ajudar forçando, é uma coisa comum que a gente vê na academia. O personal, o treinador às vezes quer ajudar, mas ele vem e empurra. A gente tem que pensar que o nosso organismo ele é muito inteligente, que a gente precisa conseguir com um jeitinho convidar ele para retomar a posição inicial e não forçar ele. Então a gente busca aí, talvez em algum momento como exercício de cervical, vou girar a cabeça, aos pouquinhos eu vou ganhando um pouquinho, mas isso não existe, isso machuca, gente. A gente tem que ser muito certeiro. Se a gente está falando de manipulação, então, exercer uma força externa, você precisa de um profissional que seja qualificado, que tenha mão e sensibilidade para isso. Eu posso falar para vocês que praticamente nos meus 5 anos de pós-graduação em osteopatia, o que há de mais difícil não é manipular, é desenvolver a sensibilidade, é perceber, é entender quando a gente pode fazer uma técnica de alta velocidade e baixa amplitude do que a gente sai manipulando, tá? A manipulação, ela deve ser bem feita e se ela for bem feita respeitando uma série de parâmetros, ela é muito segura.